Eu já viajei sozinha para mais de 31 países, desde Índia, Sri Lanka, China, Egito, Cazaquistão, entre outros. E uma das perguntas que eu mais recebo é como que eu comecei a viajar sozinha? E a segunda pergunta é, você não sente medo em viajar sozinha? Então, vamos começar do começo. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Pavinho, sou fascinada por viajar ao mundo, formada em relações internacionais, e meu propósito aqui é te inspirar a viajar sozinha e quebrar os estereótipos dos países. Então já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar essa jornada. Eu sei que viajar sozinha dá muito medo. Só de pensar, a gente já vem com 1001 cenários horríveis do que pode acontecer. E ainda mais como mulher, a gente tem que ter esse pensamento e alerta em dobro. E eu já adianto pra vocês que tiveram 3 grandes viagens que marcaram muito esse meu medo, que ele ainda está comigo. A gente precisa do medo, ele é importante para nos mantermos vivas na jornada, mas ele não pode nos paralisar de desbravar o mundo. Então a minha primeira viagem sozinha foi para Espanha com 18 anos. Eu fui fazer o meu tão sonhado intercâmbio, fui estudar espanhol intensivo em Salamanca, uma cidade universitária, e eu fui com uma agência de intercâmbio que era a STB. Então a minha primeira viagem sozinha foi muito estruturada, né? Foi com uma agência de intercâmbio, que obviamente o custo é muito mais alto. Fiquei na casa de uma senhora espanhola, era só ela ali sozinha. Eu tava matriculada em uma escola de espanhol que eu tinha aulas de segunda a sexta, então era um ambiente bem controlado. Toda a agência ali por trás pra ver as minhas passagens, pra qualquer problema eu poderia acionar eles. Então assim, era realmente uma coisa com muita estrutura. E essas agências de intercâmbio hoje em dia, né, já estão super manjadas de como funciona. E eu confesso pra vocês, quando eu desci em Madrid, eu comecei a chorar no banheiro. Eu lembro que eu desci, peguei minha mala, não tava indo encontrando o cara lá da van, do transfer pra ir pra Salamanca, e eu comecei a chorar muito, porque me veio aquela coisa de, meu Deus, eu tô sozinha aqui, eu tô do outro lado do mundo, completamente sozinha, sou eu e eu. Sonhei muito por esse momento, mas óbvio que dá medo, óbvio que dá esse desespero. E por mais que tinha toda essa estrutura por trás, enfim, minha família também super ligada ali comigo, mas a gente fica vulnerável, né? Tamo ali, a gente tem que se virar. E ainda mais, né, em outro idioma, o espanhol ele é mais próximo da nossa língua, mas mesmo assim é um universo novo, era a minha primeira experiência. Então sim, eu senti medo, eu senti esse desespero, principalmente quando eu desci. Enfim, depois fui pra casa da Marisol, que era a minha mãe espanhola, e tudo ocorreu muito bem, né? Era um ambiente muito controlado, ela cozinhava pra mim, eu ia pra escola, eu ia a pé, demorava mais ou menos uns 20 minutos, fiz amizades ali, acabei me divertindo pra caramba e foi incrível. Então, assim, deu tudo certo. Acabei tendo um grande problema, na verdade, assim, foi uma fatalidade, uma tragédia, que um dos filhos da Marisol, porque ela já era uma senhora que morava sozinha, o filho dela tinha uns 45 anos, ele tinha sofrido um acidente há muitos anos e ele tinha perdido os movimentos do lado direito do corpo dele. E eu conheci ele no Natal, no dia 25 de dezembro. Ele já era uma pessoa que estava muito infeliz, aquela coisa, né? Ele perdeu meio que a autonomia dele, se sentia frustrado por várias questões da vida e estava sempre meio que doente, sempre com vários problemas. E aí no dia 26, ele já morava sozinho. Foram bater lá na porta dele e simplesmente ouviram, né, um som estrondoso, e depois de algumas horas arrombaram a porta e viram que ele tinha sofrido um ataque cardíaco e ele simplesmente morreu de mal súbito. E aí imagina, eu lá, meu primeiro intercâmbio, minha primeira viagem sozinha, naquele caos, os familiares da Marisol na casa dela, chorando muito, enfim, teve essa fatalidade, teve essa tragédia, mas enfim, continuei lá, ainda tinha mais metade praticamente do intercâmbio. Às vezes final de semana eu viajava, tinha uma outra amiga da universidade que ela tava em outra cidade, a gente se encontrou, que era em Madrid, e eu cheguei a voltar pra Madrid umas 2 vezes, enfim, né, e estive lá também, dei todo o apoio pra Marisol nesse momento muito difícil da vida dela, então tive um pouquinho de percalço, mas em questão do intercâmbio, em questão de segurança, tudo ocorreu muito bem, tanto que lá eu conheci uma das minhas melhores amigas, a Mari Sanches. E depois ali, ela estava indo para um intercâmbio na Romênia para trabalhar numa startup com a organização AESEC. Não sei se você já ouviu falar da AESEC, mas é um dos maiores movimentos de jovens, enfim, pelo mundo, e você pode fazer vários trabalhos voluntários. Então dá para você fazer trabalho voluntário conectado aos pontos da ONU. Então, por exemplo, ensinar inglês para as crianças carentes, construir casas para refugiados. Tem várias temáticas. Ou trabalhar em uma startup sem ser remunerada, né, por um tempo, um curto período de tempo, ou trabalhar sendo remunerado, mas você tem que ter tido experiência antes. E aí, ela tá vindo pra Romênia ficar 3 meses ali de voluntária, e na Espanha mesmo eu já comecei a pesquisar o meu próximo intercâmbio, que acabou sendo o Egito.
E aí eu fui, né, pro Egito morar sozinha depois, em 2019, ali no final, e fiquei 1 mês e meio no Cairo com a Izé, que morava em um hostel, e aí tinham pessoas do mundo todo ali, e acabei trabalhando numa startup de marketing e relações públicas. E acabou sendo uma experiência incrível. Inclusive eu conheci o meu sócio, que eu tenho uma outra vida, tenho uma outra carreira, eu tenho uma consultoria de RH, que é a Rede Pavim, especializada na geração Z, e eu conheci meu sócio lá, ele é um mineiro de Viçosa, e eu conheci ele no Cairo, no nosso hostel. Então assim, as conexões da vida, né? Então na Espanha, conheci a Mari, que me mostrou a Isaac, que me fez pro Egito. Lá no Egito eu conheci meu sócio. Então eu sou uma pessoa muito das conexões, assim, da vida. Mas enfim, comentando sobre Egito também, quando eu cheguei lá, primeiro, né? Quando eu decidi ir pro Egito, todo mundo ficava, meu Deus, você vai morrer, você vai ser, enfim, todos os piores crimes, não vou ficar citando aqui, iam acontecer comigo se eu fosse pra lá. E eu fui segurando o rojão de que, tipo, não, vai dar tudo certo. Porque, assim, uma coisa é a estrutura de uma agência de intercâmbio, né? Que é super estruturada. A ESEC já é uma ONG. Então, não é a coisa mais organizada e estruturada do mundo. Tanto que, se você pesquisar, tem várias críticas e tal sobre a ESEC. Mas a minha experiência foi sensacional. Eu não posso falar nada, eu acabei me divertindo muito. Era o hostel, né? Muito mais precário. Eram umas condições muito doidas. A gente passou vários perrengues. Mas eu fiz muitos amigos e fez toda a experiência ser sensacional. Mas eu lembro, uma semana antes de eu ir pro Egito, né? Toda hora, imagina, o ano todo você ouvindo as pessoas falando, não vai, vai ser muito perigoso, você é maluca. Eu lembro do meu pai falando assim, você tá tirando a paz da casa. Eu lembro até que eu tentei mudar o lugar, porque assim, a ESEC, eu não sei porquê, eles sempre tentam jogar os brasileiros pra ir pro Egito. Não sei se é onde tem mais vaga, não sei. Só sei que meio que não tinha outras opções. Não fui eu que falei, oi, eu quero ir pro Egito. Eu lembro que eu tava tentando até outros países da Europa. E eles meio que me jogaram pro Egito, eu nem lembro muito como foi a conversa, e eu aceitei, achei, tipo, beleza, bora conhecer um país novo, um país diferente da minha cultura. E aí, uma semana antes, porque eles mandam o nome das empresas, né, que a gente vai trabalhar. E eu lembro que a Isaac, né, como eu falei, ela é meio desorganizada, não tava me mandando. E aí eu comecei a ser muito firme, eu falei, gente, eu não vou enquanto vocês não me mandarem o nome da empresa, o endereço, tudo, né, tipo, isso é o mínimo, preciso de segurança, preciso saber onde que eu vou trabalhar, como é que vai ser. E eu lembro que eles mandaram o nome de uma empresa que chamava El Nada. E aí eu pesquisei o que eu achei. Nada, não tinha nada, não existia aquela empresa, eu dava ao Google e não tinha. Só que depois eu fui descobrir que, tipo, o meu chefe de lá, né, ele tinha várias empresas, tipo, meio que uma holding, com várias coisinhas. Então era uma coisa bem específica do Egito e não tinha nenhum online. Enfim, né? Coisas. E eu lembro que eu meio que surtei, eu comecei a chorar muito, não contei pros meus pais, porque eu fiquei, né, com medo deles ficarem preocupados. Aí depois de muito conversar lá com o pessoal da ISEC, pegando o endereço certo, o nome certo lá da empresa, eu falei, beleza, eu vou. E aí quando eu pousei no Egito, eu pousei lá de madrugada, tava super vazio o aeroporto e ninguém pode entrar no aeroporto do Egito, se você não é um passageiro. E aí eu lembro que eu tava passando ali, tipo, pra pegar a mala, e um policial pegou ali, porque eu tinha feito a impressão, né, da carta convite, do AISEC, tudo certinho, todos os documentos. E aí perguntou, eu entreguei, não tava entendendo nada. E aí ele pegou um celularzinho Nokia, começou a gritar com alguém, e tipo, olhando minhas coisas, olhando pra minha cara. E eu já tava, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí quando eu passei, eu comecei a chorar. Porque, de novo, né? Meu Deus, eu tô aqui no Egito sozinha, eu não entendo árabe, que loucura, tipo, tá de madrugada. Eu lembro que eu me senti bem vulnerável e com muito medo, assim. E aí eu passei ali no raio-x, e aí nisso eu já tinha ouvido falar, né, que no Egito pedem dinheiro até no raio-x. Eu coloquei a mala e o cara já veio pedir ali um dinheiro. E eu falei, tipo, não, eu não tenho nada, tal. E aí nisso tinha um menino do Isaac lá fora pra me buscar. E aí, enfim, aí depois aconteceu, deu tudo certo. Mas eu lembro que eu cheguei no hostel e aí eu tinha pagado pra ficar num quarto eu e mais 2 meninas. E aí quando eu cheguei me colocaram num quarto de eu e mais 8 camas de meninas. E aí as meninas também do meu quarto tinham pagado a mesma coisa e estavam naquela situação. E era um quarto horrível. Juro, era uma espelunca. E aí eu, meu Deus do céu, assim, eu não sou fresca, né? Eu fico em rosto, eu vou pra um monte de canto, acampo, enfim. Mas eu falei, gente, eu vou passar 1 mês e meio nesse quarto. Tipo, era um quarto muito feio, muito péssimo. Banheiro, era umas pedras, assim, que se você tocava assim, caía, tipo, não tinha nem o chuveiro. Ai, era uma coisa muito decadente. Eu lembro que eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, onde eu vim parar? E aí eu só sei que eu até pensei comigo mesma, eu falei assim, se em 2 semanas eu não me adaptar, eu vou embora.
Eu lembro que eu pensei isso. Só que aí depois, logo em seguida, eu fiz muitos amigos. E aí a gente já viajou, foi pegar o cruzeiro lá pra Luxor, fez passeio de balão, foi um monte de canto, porque a ESEC organiza várias viagens de final de semana. E aí também esse é um problema da ESEC, que o pessoal reclama, que se deixar, você não trabalha. Se deixar, você nem vai pro trabalho, nem faz nada direito. Eu fui pra lá pra trabalhar também, então eu puxava a ESEC, tipo, olha, eu quero começar a trabalhar. E aí nisso, meu chefe me buscava, ele era super querido, pagava meus almoços, me levava nos cantos, assim, eu fui muito abençoada, assim, com esse trabalho, porque tinha gente que demorava 1 hora de ônibus, de metrô pra chegar, então cada um tinha um trabalho diferente. E tinha seus perrengues ali, mas eu fiz muitos amigos e acabou sendo muito divertido, inclusive uma das experiências mais transformadoras, porque a cultura era tão diferente que eu fiquei completamente fascinada, né? Aquela coisa que eu falo, pra quem não sabe, eu fiz um TED Talk e no meu TED eu falo quais são os 3 motivos que fazem a vida valer a pena. E eu trago muito sobre essa questão do explorar, do expandir os nossos 5 sentidos, e o Egito foi um boom, assim, na minha mente, porque tudo era novo, tudo era diferente, tudo assim era uma coisa de explodir a mente mesmo, de meu Deus, aqui o que é normal aqui não é normal no Brasil, o que eles comem, o jeito que eles se vestem, que eles falam, que eles agem, o trânsito, era assim, gente, eram tipo 5 pessoas numa moto, mal tinha sinaleiro, então toda hora a gente tinha que se tacar nas ruas pra conseguir atravessar, porque a gente tava num hostel no centro do Cairo tradicional, então eu tava ali vivendo com os locais, sabe? Foi uma loucura, assim, foi uma experiência com muitos perrengues, com muita maluquice, mas também muito maravilhosa, assim, eu fiz amigos pra vida toda, inclusive meu sócio é o meu melhor amigo, e meu sócio, né, que eu conheci ele lá. E mudou muito, muito a minha vida. E foi quando eu falei, eu quero ir cada vez pra países mais diferentes. E lá eu conheci muitos amigos indianos, que aí agora a gente vem pro terceiro estágio, né? Então, como vocês viram, primeiro, Espanha, né? Agência de intercâmbio, tudo muito estruturado, obviamente mais caro, etc. Que inclusive, um dado, né? Eu paguei esse intercâmbio, eu paguei metade dele através de trabalhos de freelancer que eu comecei a fazer na faculdade, porque minha família não tinha dinheiro pra pagar 100% do meu intercâmbio. E aí depois, em 2019, eu entrei numa matéria de e-commerce e aí o projeto era faça seu próprio e-commerce. E aí por 2 anos eu tive a Yugen Concept, que foi minha marca de acessórios de prata com pedras naturais, teve muito sucesso, chegou até a aparecer na Exame, no Pequenas Empresas Grandes Negócios, e foi com a minha marca que eu paguei meu intercâmbio pro Egito, que com a ESEC é muito mais barato, né, do que uma agência de intercâmbio, como vocês viram também, muito menos estrutura. Mas dá pra ter uns lugares melhores também, tá bom? Então tem que pesquisar mais e com certeza eles já melhoraram. Pra eu vir pro terceiro estágio, que foi ir pra Índia sozinha por 3 meses sem instituição nenhuma. Fui eu e Deus e minha mala e minha coragem. E assim, no Egito eu fiz muitos amigos indianos e eu sempre tive muita curiosidade pela Índia. Desde os caminhos das Índias eu ficava assim, meu Deus, algum dia eu vou pra lá. E eu tinha muito fascínio, assim. E aí foi com o falecimento do meu pai, em 7 de fevereiro de 2021, que meu pai era minha vida, meu pai era meu alicerce, meu pai era meu tudo, e que meu mundo desabou. E nisso minha mãe acabou entrando em depressão e com 20 anos eu tava ali cuidando da minha mãe, independente financeiramente, sem meu pai, e perdi meu cachorro também de 15 anos esse ano, acabei tendo que mudar de casa 3 vezes. O meu namorado tinha recebido uma bolsa pra estudar fora na Alemanha em 2022, e aí foi nessa confusão toda, e minha mãe acabou indo pra Recife, e eu já morava sozinha em São Paulo, mas enfim. E que a gente morava em Ribeirão Preto antes. E aí foi quando eu me senti muito sozinha, assim, no mundo e perdida. Eu tava com a universidade fazendo Unifesp, eu tava com a Yugen, com a meu e-commerce, eu tava desenvolvendo a Rede Pavinha, minha consultoria de RH, e tava no Unilever também estagiando lá. E aí eu comecei a rever muitas coisas da minha vida após a perda do meu pai. Acabei, depois de uns meses, saindo da Unilever, que já não fazia mais sentido pra mim, encerrando a minha marca, que me ensinou muito como empreendedora, mas não era o que eu queria a longo prazo. E resolvi focar na minha empresa, na rede, né? E aí eu só precisava de um computador. Então eu decidi ir morar na Índia. Eu falei, eu tava vendo um filme do Steve Jobs, e por alguns segundos ele tava lá, eu já tinha vontade de ir pra Índia. Eu falei assim, cara, por que eu não vou pra Índia? E comecei a fazer as contas, vi que era mais barato que morar em São Paulo. Comecei a acionar meus amigos indianos, ver a rota, o que eu podia fazer. E aí eu comprei a passagem no mesmo dia que meu namorado ia pra Alemanha.
E aí nisso eu fui pra lá, né? Eu tinha reservado os hostels, eu tinha desenhado a rota, comprado os aviões porque eu conheci norte, sul, leste, oeste da Índia. Comprei ônibus, trem, enfim, mudei muito também a rota lá no meio do caminho. E de novo, eu lembro mais ou menos uns 2 meses antes de ir pra Índia, eu tava com, assim, eu tinha dor de barriga. Eu tava assim, aflita, ansiosa, morrendo de medo, né? Porque, de novo, as pessoas da minha cabeça, tipo, É muito perigoso, você não pode ir pra Índia, você não pode fazer isso, né? Todos os crimes do mundo iriam acontecer comigo se eu fosse. e aí, de novo, eu segurando o rojão, tipo, não, eu vou, vai dar tudo certo. Eu lembro que eu chamava mulheres, né, que já viajaram pra Índia pra entender a percepção delas, pesquisavam muitos hostels, entrava em contato com os hostels pra ver se eram lugares seguros, lugares bacanas. Em alguns lugares só eu via alguns amigos, e aí eu lembro que eu tava, assim, muito aflita. E aí, de novo, quando desceu o avião em Mumbai, o que eu comecei a fazer? Comecei a chorar. De novo eu falei assim, meu Deus, agora sim eu tô do outro lado do mundo, sozinha na Índia por 3 meses. Como que eu vou lidar com tudo isso, né? E aí eu lembro que a minha primeira noite eu fui pra um hostel, eu tava num quarto compartilhado. Olha isso, né? Já comecei também, né? Num quarto compartilhado. Só que eu achava que realmente ia ser compartilhado, mas a maioria eram homens. E eu lembro que eu não me senti nada bem. E eu comecei a chorar. E aí no dia seguinte eu já mudei pra um quarto privado naquele hostel. E os 2 primeiros dias, assim, eu senti medo, chorei, fiquei muito aflita. E aí, logo depois, amigos de outras regiões começaram a me conectar com amigos que estavam em Mumbai. E aí já começou a tudo ser incrível. Eu comecei a ser muito acolhida pelos indianos. E assim, a Índia tem meu coração por completo. Se nós brasileiros achamos que nós somos abertos e amigáveis, gente, os indianos são, assim, 10 vezes mais. Eu não sei falar quantas casas eu fui comer, quantos presentes eu recebi, quantos amigos eu fiz, e tanto que já voltei mais 2 vezes pra Índia. Tenho até essa tatuagem, são 2 amigos, uma amiga fez, um amigo desenhou. Essa também eu fiz com outros amigos indianos, essa outra aqui que eu tenho atrás com uma amiga indiana, que inclusive já veio me visitar, a Ash, por 1 mês aqui no Brasil. E a Índia tem total meu coração. Foi uma viagem que, claro que eu tive alguns perrengues, pode ser um outro vídeo, mas foi um país extraordinário que me acolheu muito, que eu recebi muito amor, muito carinho. Eu escalei os Himalaias por 6 dias com 24 indianos que eu tinha acabado de conhecer. Eu fiz o retiro de Vipassana de 10 dias sem falar, sem tecnologia, sem olhar na cara das pessoas, sem poder fazer exercício, meditando 10 horas e meia por dia. Fiz rafting no Rio Ganges. Eu fiquei 10 dias num hostel de empreendedores. Gente, assim, eu vivi todas as experiências possíveis ali na Índia. Foi algo mágico, incrível. E foi muito essa jornada que eu tava buscando de por que vale a pena viver, né, após a perda do meu pai. E eu comecei a entrevistar pessoas do mundo todo enquanto eu viajava ali, respondendo essa pergunta. Acabei encontrando a minha resposta, que inclusive tá no meu TED Talk, convido vocês a verem meu TED. Mas depois eu não queria voltar, e aí eu resolvi ir pro Sri Lanka com a minha amiga a Ash, que depois eu me estava no Brasil. A gente foi pro Sri Lanka juntas, e foi a primeira viagem internacional dela. E a gente ficou 1 mês lá, e depois eu segui pra Europa pra ver meu namorado. Tipo, tudo isso eu fui mudando a jornada no meio do caminho. E aí fiquei ali mais 1 mês na Europa com meu namorado, a gente viajou para uns 5 países e voltei pro Brasil. E aí, enfim, depois, né, também história para outro vídeo, comecei a desbravar de outras formas, se tornou meu trabalho. Mas aqui esses 3 estágios, né, primeiro agência de intercâmbio, universo muito estruturado, falando espanhol, né, uma língua mais próxima, para depois, né, já me arriscar ali um pulo pro Egito, mas ainda assim com instituição, com a ISEC, trabalhando com estrutura, para depois eu ir para esse mais extremo, né, eu sozinha com meu mochilão, minha mala, pela Índia, ficando em hostel e na jornada fazendo amigos e vivendo experiências malucas, né? E hoje em dia viajo pra tudo quanto é canto. Mas foram estágios, e nesses 3 grandes estágios eu senti sim medo. Mas o medo, ele é importante, ele faz parte até pra nos ajudar numa intuição de, poxa, essa situação não tá legal, essa situação eu tenho que sair. Mas ele não pode nos paralisar, né, da gente viver os nossos sonhos. Então eu sempre falo, começa pequeno. Talvez pra você seja muito assustador falar, vai pra Índia ficar 3 meses. Mas que tal pegar, tipo, um final de semana pra você passar sozinha, desbravando a sua própria cidade. Depois escolhe uma cidade vizinha. Depois, que tal, num feriado, escolher alguma cidade aqui do Brasil, viajar, ficar num hostel, e ver, fazer amigos, ver como você se sente. Depois, quem sabe, pegar um lugar aqui da América do Sul, né, espanhol, é mais próximo, mais barato, ver como você se sente ali 5 dias, uma semana, e assim você vai dosando, aumentando a sua aventura até você se sentir mais confortável, porque eu sei que não é fácil a gente se tacar ali pelo mundo.
E cada um tem uma jornada, mas aqui eu trago alguns direcionamentos. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta "Lê que loucura" e comenta também um insight que você teve, comenta alguma reflexão, alguma provocação que eu trouxe pra você. Como eu sempre falo, viajar sozinha é um movimento de liberdade, independência e transformação. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que quando você der o primeiro passo, você vai se apaixonar. Eu espero que a minha história tenha te inspirado de alguma forma. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais aventuras, que eu vou postar muitas e muitas dicas pra vocês. E bora viajar o mundão!